tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Manuel Henriques. Eu estou aqui hoje para trazer mais um canivete, né, que é bem famoso aí no mundo da cutelaria. É um canivete de origem francesa. E, inclusive, eu acredito que muitos dos inscritos aqui do canal devam ter alguma lâmina dessa marca, né? Ela é bem popular nesse mundo da cutelaria, né? Muito popular mesmo. E é um canivete bem tradicional na França. Esse canivete, ele é para a França o que o Victorinox é para a Suíça, né? Em termos de tradição, que é uma tradição de longa data, né? Esse canivete também surgiu ali no final do século XIX, né? E ganhou bastante notoriedade durante o século XX, como aconteceu com os canivetes da Victorinox. Eu espero que vocês gostem, né, da apresentação. Eu vou falar muito da história desse canivete, como ele surgiu e algumas características do mesmo, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos ali colocar a câmera aqui voltada para a mesa, né, para aqui para a bancada, para eu poder então mostrar o canivete e falar um pouquinho sobre a história dele e sobre algumas características dele, ok? Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo. Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, como eu falei, é um canivete de origem francesa, né? Esse canivete aqui, ele surge em 1890, tá? Mas não com essa trava aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa trava. Essa trava ela vai surgir bem depois disso. Mas ele é um canivete que, inicialmente, quando ele surge, ele é denominado de canivete do operário ou canivete do camponês. Mas por que isso? Porque é um canivete simples, né? E naquela época era um canivete extremamente barato, né? É um canivete eficiente, simples e barato. Então ele se torna muito popular entre os operários franceses, né, e os camponeses franceses, por exemplo, os vinicultores, né? Ele se torna muito popular por conta disso. É um canivete muito leve, né? E como o aço que é usado nele é o aço inoxidável, é um canivete que tem uma grande durabilidade, uma grande resistência, né, à oxidação, né? Então por isso ele se torna um canivete muito popular. Eu diria que esse canivete aqui, ele é o equivalente ao nosso extremamente popular pica-fumo. No caso aqui o pica-fumo é ponta de lança. Esse aqui é um canivete pica-fumo da Simo, também feito de aço inox, né? Inclusive, se você olhar em termos de tamanho, ele tem um tamanho muito próximo desse aqui, deixando bem claro o seguinte, viu, pessoal? A Opinel, ela tem canivetes que o desenho, o design dele é igualzinho, mas o tamanho tem vários tamanhos. Então os tamanhos dele variam de 1 até o tamanho número 12. Esse aqui especificamente é o canivete número 8, tá? E quais as características dele? A lâmina dele ela tem 8,5 cm, né, de comprimento, e o comprimento total desse canivete é 19 centímetros. Ele é um canivete leve, tá? Ele pesa apenas 44 gramas, então é um canivete bem leve. Por exemplo, ele é mais leve do que esse pica-fumo aqui da Simo, né, que pesa acho que em torno de 70 e poucas gramas, mais ou menos, em torno de 70 gramas. Então, ele consegue ser mais leve ainda do que o pica-fumo da Simo, que já é um canivete leve, né? Então é um canivete muito popular lá na França, como o pica-fumo, né? Seja esse ponta de lança ou outro, né, mais tradicional, também é muito popular, né, aqui no Brasil, né, entre os trabalhadores, seja os trabalhadores urbanos e os rurais. No Brasil ele é ainda mais popular com os trabalhadores rurais, né, no caso os pica-fumo, né? Então, como eu estava falando, por exemplo, esse canivete ele existe, né, vamos dizer assim, em 12 tamanhos diferentes, né? Essa forma, o fato de ter 12 tamanhos diferentes é algo que foi criado em 1906 pelo fundador da Opinel, que é o Joseph Opinel, né? Como eu falei, acho que eu comentei já, a fábrica foi fundada em 1890 e em 1897 o Joseph Opinel ele cria então esses 12 canivetes.
A única diferença entre eles é o tamanho, tá, pessoal? Eles têm exatamente o mesmo desenho, o desenho é idêntico, a madeira é idêntica, o tipo do aço é idêntico, a trava é idêntica. A única diferença realmente é o tamanho. Você tem desde o tamanho número 01, que é bem pequenininho, parece um canivete de chaveiro, e muitas pessoas usam como canivete de chaveiro mesmo, né? Fazem um pequeno furo aqui e colocam ali no chaveiro, e até o canivete de número 12, que é um canivete bem maior do que esse aqui. Esse aqui, especificamente, é o canivete de número 8, tá? É o número 8, o pinel número 8. Ele tem 8,5 cm de lâmina, e o comprimento total dele é 19 centímetros. O peso dele é 44 gramas, tá, gente? Então ele é um canivete realmente bastante leve, tá? E ele tem como característica marcante, o que se destaca, né, nos canivetes da Opinel, é justamente a trava dele. Isso aqui não é meramente um Boster, não, isso aqui é uma trava, tá? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa trava, sobre esse sistema de trava aqui, que é bastante interessante. A trava aqui, pessoal, ela foi criada pelo Marcel Opinel, que é um dos filhos, né, do Joseph Opinel. Ela foi criada em 1955. Então, ela tem como nome trava vira-block, ou também conhecida como ring lock, né? Tem pessoas que chamam ela de ring lock e tem pessoas que chamam ela de viro-block, né? E por que esse nome, né? Quando você fala assim, viro, né? Aí você pensa assim, poxa, viro, de virar, né? Girar, é exatamente isso, pessoal. Olha só que interessante. Quando você percebe que aqui, ó, tem um corte, né? Nesse anel, vamos dizer assim, tá certo? Tem um corte aqui, certo? Então, aqui você faz isso e você fecha ele, ok? Normal, né? Até aí tudo certo. Quando você quer travar o canivete, o que você faz? Você gira o anel, tá? Você gira esse anel aqui. Deixa eu girar aqui para vocês verem. Acho que vai ficar melhor para ver. Você gira aqui o anel, tá certo? Deixa eu só botar ele aqui no... Espera aí. Isso, agora foi. Desculpa. E aí quando você gira, ele fica encostado nessa parte de trás aqui da lâmina. Então ele trava a lâmina. Ou seja, essa lâmina aqui ela não se movimenta mais, ela fica travada, tá? Então, esse sistema aqui, ele foi inventado, né, como eu expliquei para vocês antes, pelo Marcel Opinel, no ano de 1955, tá? E, inicialmente, quando ele criou essa trava, ela só fazia travar o canivete na posição aberta, tá? Inicialmente, só nessa posição. Depois, foi feita uma melhoria nessa trava, e ele passou também a conseguir travar a lâmina na posição fechada também. Não sei se dá para ver, eu acho que não dá para ver, mas aqui, ó, tem um pequeno cortezinho na parte de trás desse anel, tá? Desse ring lock aqui. E o que acontece? Com esse pequeno corte aqui, ele passou então, a partir do ano de 2000, porque essa mudança foi feita no ano de 2000, tá? Nesse anel. Ele passou também a conseguir travar o canivete na posição fechada, quando você fecha aqui, né, o canivete, tá? E você gira ele aqui, olha só, ele está travado, ele não vai abrir, né? Depois que você girou e essa partezinha aqui, esse cortezinho aqui no anel travou a parte de trás. Então ele é um canivete que ele pode ser levado travado dessa maneira, então a segurança é total, não corre nenhum risco, né? Dele abrir no bolso, enfim. E quando você abre, você tira a lâmina aqui do cabo, né? Coloca ela na posição esticada, você gira ele, como eu mostrei, e você consegue travar ele na posição esticada e ele não vai fechar de forma nenhuma na sua mão. Então esse sistema aqui foi criado, como eu falei, né? Pelo Marcel Opinel, né? E é um sistema de travamento que houve, obviamente, um registro dessa patente na época, né? E durante muitos anos, somente a Opinel podia usar esse tipo de trava, tá? Isso depois, com o tempo, com o passar dos anos, né? Essa exclusividade da Opinel, ela caiu com o tempo, né? Porque isso só é válido por um determinado tempo, se eu não me engano, são 25 anos. E aí, a partir do momento em que eles perderam a exclusividade da trava, outras fábricas passaram a usar esse tipo de trava também, tá bom?
eu vou depois no final mostrar um canivete português, feito em Portugal, que tem esse mesmo tipo de travamento aqui, esse anel de travamento aqui, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho mais sobre a história do canivete. Esse canivete aqui, pessoal, ele virou uma referência, né? O canivete ficou mundialmente conhecido. Como eu falei, é um canivete que ele tem praticamente o mesmo apelo, a mesma fama, vamos dizer assim, dos canivetes da Victorinox, tá? Ele é muito conhecido também no mundo todo. Para quem gosta da cutelaria, provavelmente já ouviu falar desse canivete. Inclusive eu conheço algumas pessoas aqui no Brasil que gostam muito de canivetes e tem um desses na coleção, ou já teve ou tem, né, um canivete desse na coleção. E olha que curioso, esse canivete aqui, ele teve uma exposição que aconteceu nos Estados Unidos, e nessa exposição eles definiram quais eram os 100 objetos produzidos pelo homem, assim, mais bonitos, né, com desenho mais bonito, mais interessantes, né, e que marcaram a história da humanidade. E entre esses 100 objetos, um deles foi o canivete da Opinel, tá? E esse canivete aqui, ele ficou ao lado, né, de ícones como o Porsche 911, como o relógio Rolex, por exemplo, que também constavam dessa lista. Isso é para vocês terem uma ideia do impacto, né, desse canivete aqui, não só no mundo da cutelaria, mas extrapolou o mundo da cutelaria, né? E existem canivetes da Opinel no museu, tá? Existe um museu, chama Museu de Design e de Arte Moderna, que fica em Nova York, na cidade de Nova York. E esse canivete é um dos poucos que está lá no museu como parte permanente, tá, da exposição desse Museu de Arte Moderna. Ou seja, ele é conhecido não só como um mero canivete, mas ele é reconhecido como uma obra de arte. Olha só que curioso isso, né? Que interessante isso, como uma obra de arte, a ponto de fazer parte do acervo permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York. Não é interessante isso, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu vou mostrar sobre o canivete da Opinel, né? Esse aqui, como eu falei, é o número 8. Eu vou mostrar para vocês um outro canivete que eu tenho aqui. Esse é de origem portuguesa, tá? Mas ele usa esse mesmo sistema aqui da Opinel, tá? Como eu falei, né, a patente chegou um momento que ela expirou, a validade dela expirou, e aí outras fábricas poderiam então usar esse mesmo sistema de travamento. E agora eu vou mostrar para vocês um canivete de origem portuguesa que usa esse mesmo sistema de travamento aqui, que é o ring lock ou vira-block, tá bom? Aqui é o canivete que eu falei para vocês, o canivete feito lá em Portugal, que usa o mesmo sistema, tá? É um sistema de anel também aqui, tá? Ele tem esse sistema de anel, ok? E você abre ele aqui, certo? E aí você gira ele aqui, e quando você gira, né, ele trava, certo? Ele trava a lâmina, ok? Na hora que você gira o anel, ele trava a lâmina. Esse é um canivete de uma marca que eu já comentei naquele outro vídeo, né, sobre canivetes portugueses. É uma marca bem famosa lá em Portugal, bem tradicional, chamada Martins Palazzolo. Martins Palazzolo é uma marca portuguesa, muito famosa lá, muito popular, tá? Lá em Portugal, né? Seria, sei lá, talvez equivalente aqui a JJ Barretos ou a Cutelaria Simo, né? Ou seja, que são cutelarias tradicionais aqui do Brasil, né? Então essa cutelaria também é muito tradicional lá em Portugal, e eles, nesse modelo específico, eles usaram esse mesmo tipo de trava, né? Que é a Viroblock ou Ring Lock, ok? Então é uma trava que se tornou também popular em outras marcas, né? De canivete. Deixa eu colocar aqui lado a lado os canivetes, os dois canivetes. Deixa eu abrir aqui e colocar aqui para vocês verem, tá? Esse aqui, o que eu tenho aqui é um pouco maior, né? Tá certo? Esse aqui, o Opinel número 8, é um pouquinho maior que esse canivete aqui da Martins. Ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do canivete, da história por trás do canivete da Opinel.
e desejo a vocês aí um excelente dia, tá bom? E uma semana abençoada para todos vocês aí. Um grande abraço, pessoal, tudo de bom. É isso, pessoal, não devia nem falar porque foi completíssimo o vídeo do Manuel Henriques. Manuel Henriques, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Aguardo mais vídeos seus, se você assim quiser, meu filho. Muito obrigado mesmo, de coração, não só pelos vídeos, mas pela amizade, pelas conversas que a gente tem durante a semana pelo WhatsApp. Eu também vim aqui para botar nossa chave Pix para pequenas doações, é o nosso e-mail, eu não quis botar na imagem, não quis usar a imagem do Manuel Henriques para pedir pequenas doações, é praxe aqui do canal, a gente aceita, recebe, tá certo? E torne-se membro do canal, aí os membros recebem antes todos os vídeos, pode nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique aqui, são algumas prerrogativas dos membros, tá certo? Fique atento, tivemos uma live maravilhosa, assistam, inclusive com a participação do Manuel Henriques, assistam a live, é o último vídeo aí ao vivo, vocês encontram aí nas playlists do canal. Foi uma live sensacional de uma empresa que é a JJ Barretos, que para mim é uma empresa símbolo, assim, justamente por ter essa administração, é uma coisa de família, e agora com a sobrinha Bruna, muito simpática, que deu essa entrevista, bateu esse papo com a gente, tá certo? Assistam todos os vídeos do canal, se inscrevam, compartilhem, nos ajude aqui. Depois das nossas exibições sobre o nosso lado político, alguns deixam o canal, não tem problema, eu não tenho nenhum problema com pessoas de qualquer espectro político, pelo amor de Deus, nenhum, a não ser com pessoas que não são democratas, né? Que não querem seguir a Constituição. Com esses eu gostaria que fossem embora mesmo. Tá certo? Manuel Henriques, obrigado mais uma vez, meu irmão, um abraço a todos vocês, valeu, assista aos vídeos, um abraço e até o próximo.